Meu nome é Thaís Dias, eu tenho 20 anos e eu cresci na igreja por causa dos meus avós, mas a relação com os meus pais era bem diferente. A minha mãe ficou grávida de mim aos 17 anos, então eu não tive relacionamento nenhum com meu pai, que ele foi embora, me deixou. E a minha mãe, por não querer me ter, ela já tinha até pegado o dinheiro do aborto na época para me abortar, porque ela não queria mesmo ficar grávida. E minha avó descobriu, então ela me teve meio que obrigado. Eu cresci na igreja, mas eu sempre fui uma adolescente vazia e eu nunca quis pagar o preço para receber o Espírito Santo. Então eu nunca conseguia me entregar completamente, me esvaziar de mim, dos meus sentimentos, daquilo que eu carregava, as cicatrizes do passado. Eu tinha muito complexo. Eu estava na igreja, mas eu tinha complexo. Eu sempre me achava mais feia, mais incapaz. Eu sempre achava que eu nunca ia conseguir. E com o tempo eu passei a ser uma religiosa. Eu até ia fazer as coisas, sentava na primeira fileira, fingia que... Não que eu fingia, mas eu falava muito bem. Eu entendia muito bem de tudo. Eu meio que aprendi a ser de Deus pelo que as pessoas falavam, e não por ter uma vida com Ele. E foi em uma das propostas de receber o Espírito Santo que veio o primeiro jejum de Daniel. Eu até fiz, mas não foi como deveria ser feito. Eu parei de assistir televisão e parei de fazer as coisas seculares, apenas. Eu ia para a igreja normal, eu não mudei nada no meu comportamento, eu só parei de assistir televisão e fazer as coisas que era dito que não podia fazer mais. Então esse era meu jejum de Daniel. Não foram um, dois, foram muitos, que eu até perdi a conta. Eu fiz praticamente todos e todos da mesma forma religiosa. Então os meus pensamentos, eles não procuravam estar em Deus a todo momento. Eu estava ali, enquanto eu estava em casa, eu não assistia nada, mas também não lia a Bíblia. Não ouvia o Bispo Macedo, mas fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Então eu não entendia nada. E era sempre assim, desde 2011, que foi o primeiro jejum de Daniel, até 2018, eu fazia do meu jeito. Do jeito que eu achava que era certo. Me veio uma revolta, porque eu não aguentava mais ser daquele jeito. Eu estava na igreja, eu conhecia tudo, eu ouvia muito falar de Deus, mas eu não conhecia Ele. E eu falei, não, esse jejum de Daniel, ele vai ser diferente. Em 2018 eu ouvi falar do jejum de Daniel, mais uma vez, como eu ouvi em tantos outros, só que a minha reação foi diferente. Eu falei assim, meu Deus, esses 21 dias, eu vou vivê-los como se fossem os últimos 21 dias da minha vida. Eu me preocupei na minha oferta para Deus, em dar. Não em ficar pedindo, ai meu Deus, eu quero. Não, o que eu podia dar, o que eu tinha que mudar. O que há tanto tempo, em tantos jejuns de Daniel, eu não tinha entregado para Deus. Eu fui explorar o que realmente era o jejum de Daniel, que era dar essa oferta a Deus, que era entregar as coisas que estavam dentro de mim, que eu precisava tirar e que há muito tempo eu vinha carregando por esses anos. E então eu comecei a olhar os mínimos detalhes, o que eu ainda não havia entregado a Deus, ou de que forma eu fazia as coisas. Às vezes era o dízimo. Eu recebi, vou dar o meu dízimo. E era algo muito religioso, e eu comecei a falar, não é a minha primícia, é o que eu preciso dar para Deus, é devolver para Ele, não é meu. Então eu comecei a preparar o meu dízimo com mais carinho, a separar ele. Eu sentava na primeira fileira. Antigamente, primeiro lugar que eu vi, eu sento. Não, eu comecei a chegar cedo, eu chegava às vezes 1 hora antes da reunião. Não era como os outros jejuns de Daniel que eu fazia de qualquer forma. Eu realmente vivi como se fossem os meus últimos dias. E eu comecei a fazer da Bíblia o meu mapa. Eu não ficava só dependendo das pessoas, dependendo do que o pastor falava na reunião. Não, eu tinha certeza que Deus estava recebendo essa minha oferta, que estava agradando a Ele. Eu realmente não estava fazendo a minha vontade, eu estava fazendo a vontade de Deus. E quando chegou o último dia, eu já era completamente diferente. O Espírito Santo para mim não era algo tão distante. Nesses 21 dias eu me aproximei dele através das minhas atitudes. E eu me lembro que assim que eu abri os olhos naquele dia, eu falei, é hoje. Chegou o grande dia. Eu separei a minha roupa, eu me preparei, eu ficava olhando no relógio toda hora, meu Deus, essa hora não passa, eu quero que chegue a hora da reunião. E o bispo já começou a reunião com a ministração do batismo com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E ele começou a falar, se você largou os seus sentimentos, tudo que eu havia feito naqueles 21 dias, ele começou a falar.
se você largou os seus sentimentos, se você fez esse jejum de Daniel como nenhum outro, se você deu realmente a sua vida no altar, o Espírito Santo está aí, dentro de você. E naquela hora, eu refletindo sobre a minha vida, eu falei assim, meu Deus, eu fiz isso. E eu creio. Quando eu falei, eu creio, é como se o próprio Deus falasse, eu estou aqui. Ali nasceu a certeza. Não foi sentimento, eu não chorei desesperadamente, mas veio uma certeza e me trouxe uma paz, uma alegria que deu vontade de levantar a mão e falar, bispo, eu fui batizada agora. E deu vontade de falar para as pessoas que era possível. Ali morreu a religiosa e nasceu verdadeiramente uma mulher de Deus. Eu não só agia porque eu ouvia falar dele, mas realmente ele estava habitando dentro de mim. O amor pelas almas não era algo que, vamos evangelizar, porque tem que... Não! Hoje o meu prazer é falar com as pessoas, falar do Deus que eu conheci, que eu conheço ele hoje. Eu li esse versículo e ele ficou gravado dentro de mim. Agrada-te ao Senhor teu Deus, e ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então, o que ele me deu, eu agradei a ele. Eu dei o meu melhor e procuro dar até hoje. Mas ele fez muito mais do que tudo que eu pensei, idealizei ou sonhei até hoje. Eu tenho paz em casa, eu tenho paz aonde eu vou, eu consigo passar esse espírito que eu recebi durante o jejum de Daniel e tudo na minha vida começou a fluir, as coisas andaram. E eu falo com você, que está ouvindo o meu testemunho, que tem tempo de igreja e já se acomodou em vir ouvir falar desse Deus e não conhecê-lo. Mas decida fazer esse jejum de Daniel diferente, porque da mesma forma que hoje eu desfruto de uma vida com Deus porque eu agradei a Ele, se você agradar a Deus nesse jejum de Daniel e não fazer da sua forma, não fazer de uma forma religiosa como você acha que tem que ser feito, mas fazer do jeito que Deus está te pedindo, com certeza, esses 21 dias não serão mais 21 dias na sua vida, mas nesses 21 dias você vai conhecer a Deus.